Direto ao ponto, com Jarismar Pereira. O grande fato que chamou a atenção na política de Cajazeiras no final de semana foi as declarações inicialmente do vice-prefeito Júnior Araújo com relação ao contrato de sua família com a hemodiálise do Hospital de Cajazeiras e que esse contrato não foi renovado, já que outra empresa ganhou a licitação e já está prestando o serviço aqui no Hospital de Cajazeiras. E isso gerou inúmeras repercussões. Primeiro, porque Júnior postou que era uma questão política. Olha, como é que é uma questão política se a eleição foi o ano passado e Júnior passou um ano trabalhando com a hemodiálise de Cajazeiras, quase 2 bilhões de reais durante esse período. Então, se fosse questão política, tinha sido rompido, tinha sido cortado o contrato no início do ano ou logo após a vitória do governador Ricardo Coutinho. Então, essa questão que foi pelo lado político colocado pelo vice-prefeito Júnior Araújo, foi logo prontamente respondido pelo governador exatamente dessa forma. Se quisesse romper, tinha rompido o contrato em 2014 e não esperar um ano sendo beneficiado. E aí, dentro dessa colocação de Júnior, houve vários comentários que surgiu principalmente nas redes sociais. Um da vereadora Léa Silva, hoje chefe da Casa Civil, no mínimo, poderia não ter evitado de colocar o comentário, não é muito grave, mas coloca um comentário avante e etc e tal, dando a entender que poderia o governador não ter rompido o contrato, então, sem consultar o governo, o governador agiu de forma clara, então, gerou especulação, esse comentário de Léa Silva, inclusive, como insubordinação, que poderia a vereadora Léa Silva sair do cargo. Ora, quem exerce cargo de confiança teria, no mínimo, que dizer a mesma explicação do governador, que era um contrato normal depois de um ano, e que dando todo apoio a Júnior no outro sentido, mas não apoio nessa questão do governo. E aí, acima disso, surgiram vários boatos com relação à questão aqui de Cajazeiras, da prefeita Denise, solidarizando com o Júnior, de Carlos Antônio, etc e tal. O que ficou nas entrelinhas é que alguns aliados da prefeita e alguns aliados de Carlos Antônio começaram a tocar fogo na história, discutindo em redes sociais, colocando nomes de pessoas ligadas ao governador, como é o caso do Rivelino, como é o caso de Maura, e aí pode esses comentários não ter soado bem, nem ter respaldo para poder prosseguir. Foi tudo feito conforme o governador disse. E isso pode ter dividendos na campanha. Ora, o maior aliado hoje da prefeita é o governo do estado com as obras em Cajazeiras. Para você ter uma ideia, no dia 22 foi inaugurada a Estrada do Amor, obra do governo do estado. O Cidade Madura está para ser inaugurado. A escola estadual está para ser inaugurada. O aeroporto está para ser homologado. O principal cabo eleitoral da prefeita de Cajazeiras é o governador. Como é que se briga ou se discute com o principal aliado? É bom rever conceitos, a prefeita, o líder Carlos Antônio, porque se não segurar aliados de primeira hora, representantes do próprio governo municipal que estão dizendo coisas com o governo do estado, isso pode não sobrar bem. E aí um outro fato pode ter sido colocado. Júnior pode ter também sepultado sua chance de ser vice-prefeito também na chapa de Denise. Porque é muito difícil, a ponto de hoje, o governador subir no mesmo palanque de Júnior Araújo. E quem é que vai perder um aliado do estilo de Ricardo Coutinho hoje para Paraíba? Então, esses próximos dias será o diferencial das águas. Se Léa fica ou não no governo, se vão apaziguar, se vão colocar panos frios nessas discussões que varou o final de semana todinho, o dia de finados. Carlos Antônio já deu uma declaração que continua aliadíssimo do governador e desautoriza pessoas a falar que é impossível rompimento. Mas os próximos passos serão importantes para distinguir o joio do trigo, porque senão pode estar colocando a caça a perder muito antes da campanha do ano que vem. Jarismar Pereira, direto ao ponto, TV Diário.